Agora sim. Boa noite outra vez. Eu sou a Cris. Essa palestra é baseada no livro de Alírio Siriqueira Filho. Ele esteve conosco, eu sou da Casa Chico Xavier, em São Rafael, e Alírio esteve conosco e também Saulo Gouveia, que são do projeto Espiritizar, e trouxe o livro, e eu me interessei conversando com o Saulo, ele me mandou a palestra dele. Então, o que eu fiz aqui é a palestra, o livro e eu. Então, tem coisas que são do meu entendimento. Tá? Eu quero pedir para vocês que, se puderem ler o livro, é muito bom, é muito importante. E saibam que essa palestra tem um pouco de mim, um pouco do que eu trago. Então, todo mundo aqui conhece a oração de Francisco de Assis? Quem não conhece? Não conhece? É uma oração muito, muito linda. Vamos ver como é que a gente faz para mover. É só clicar, acho que é só aqui, não é? É só clicar na apresentação. Então tá. Vocês oram comigo? Sim. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre Divino, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É uma oração linda, não é? Então é a minha oração favorita. E o que é uma oração? A oração é um pedido, não é? Nós oramos, Pai, me dá tal coisa. Né? E a oração também é um ato de auto-amor. Né? Quando perguntar a Jesus qual é o maior mandamento, Jesus respondeu, olha, tem dois, né? Porque eram 10, e Jesus falou, ama o Senhor teu Deus de toda a tua mente, de todo o teu ser, com todo o teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama teu próximo como a ti mesmo. Como é que nós vamos amar alguém se não nos amamos? Tem que começar de nós. Né? Então, o auto-amor começa quando a gente decide evoluir, quando a gente decide crescer, se melhorar, quando a gente decide trabalhar dentro de nós. E o projeto Espiritizar tem muito disso, que é trazer, não é só o conhecimento do mundo espiritual, é trazer o mundo espiritual para dentro de nós, nos trabalhar, nos aperfeiçoar. Né? Então, o maior ato de amor que nós podemos dar ao próximo é aprender a nos amar, é nos melhorar. E quando ele fala decidir evoluir, porque tudo evolui, tudo cresce, tudo muda no nosso mundo, né? Evoluir para que em estado de virtudes autônomas, o que é isso? Virtude autônoma. Que nós estamos agora ainda trabalhando as nossas imperfeições. Custa muito a gente superar as nossas imperfeições que temos, né? É porque nós estamos nesse estágio. Quando nós acabarmos de trabalhar as imperfeições, nós vamos trabalhar as virtudes, né? Acabar, tirar tudo que é escuro, trazer a claridade. E vamos chegar ao momento em que tudo aquilo vai ser autônomo, que vai vir de nós, que vai vir tão livremente, tão facilmente, que o amor ao próximo vai ser fácil. Hoje em dia é difícil ainda. E nós vamos estar em sintonia com Deus, em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade. No momento que nós formos uma só pessoa, que nossa mente estiver no mesmo nível, no mesmo pensamento com Jesus, com o Pai, nossa, que lindo que vai ser. Nós não estamos lá ainda, mas não vamos chegar. Então, a oração nos fala. Jesus, em primeiro lugar, Jesus é o nosso mestre. Nós estamos falando, Jesus é o mestre. O que é o mestre? O mestre é o professor, veio nos ensinar. Ele veio numa época em que
nós tínhamos o conhecimento que era Deus, um Deus único. Existia Deus, sim, existia e só um. Mas não sabíamos ainda as verdades espirituais. Não sabíamos que a vida não acaba com a morte. Então, naquela época, éramos muito materialistas. Então, Jesus veio para nos mostrar, olha, não é bem assim. Você tem que seguir esse caminho. Você tem que aprender que depois da morte tem outra vida. E você pode ser feliz, mas tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que amar ao próximo, né? A oração de Francisco de Assis é esse convite que vai nos levar lá. Na oração de Francisco de Assis existem 3 níveis de consciência. Eu penso 3 estágios de evolução, né? Que é o caminho. Que o aprendiz, quem é o aprendiz? Somos nós. Por quê? Porque nós estamos aprendendo, né? Se a gente soubesse tudo, seríamos mestres, mas ainda estamos aqui embaixo de aprendiz. Nos aperfeiçoando, nos melhorando, para cada dia nos transformar numa pessoa melhor. Porque são passinhos, né? E os 3 níveis, a Lírio chama nível de consciência, como eu falei, eu penso estágio de evolução. É pacificação, renúncia e autonomia. Então nós vamos olhar os 3 níveis, esses 3 estágios. Eu peço perdão se eu falar muito rápido, né? Lá no meu centro, todo mundo tímido, inclusive eu. Eu estou dando palestra faz 3 anos e eu ainda fico nervosa. Então eu vou fazer o meu melhor para não falar tão rápido, para não perder ninguém aqui. Tá ninguém dormindo até agora, né? Então, para que nós possamos ser instrumento de paz, porque assim diz a oração, ela começa: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. O aprendiz, que somos nós temos que começar a trazer a paz para dentro de nós. É pacificar o nosso coração. Em todo lugar, todo momento que tiver um pouquinho de ódio, um pouquinho de rancor, um pouquinho de tristeza, de desespero, qualquer coisa que não seja paz dentro de nós, nós precisamos trabalhar aquilo. É começando daqui. Como a meu anjo da guarda me diz que cada um dá o que tem, nós temos que ter aquilo dentro de nós para poder ser um instrumento que nós pedimos que Deus faça de nós. O esforço é nosso. Então, o primeiro nível de consciência, começando pela pacificação, é quando nós pedimos ao Mestre: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. E nós já sabemos que não é só pedir e cai um raiozinho, puf, abracadabra, né? Nós somos instrumentos de paz. Não é bem assim, né? O nosso pedido é um chamamento, é um acordamento, é uma afirmativa, é uma rogativa. Me dá forças, me dá luz, me dá coragem para fazer as mudanças que eu preciso fazer. Não é só dizer, eu fazer um instrumento de paz e, eu sou um instrumento de paz, né? Eu posso vir na casa espírita, vou na igreja, vou tomar passe, vou tomar minha água fluidificada, mas amanhã eu vou fazer fofoca, eu vou falar mal do vizinho, eu vou desejar mal a alguém, fazer tudo errado. Então não é só aparecer aqui, fazer, né, a minha imagem tá boazinha, eu vou lá para minha casa fazer tudo errado. Eu não estou sendo um instrumento, eu não estou trabalhando no meu eu não estou me esforçando. Então vamos começar com a pacificação assim. Onde houver ódio, que eu leve amor. Mas eu não odeio ninguém, né? Nós não odiamos ninguém. Mas vamos pensar bem. Cada vez que a gente pensa em alguém, puxa, aquela pessoa é mais magra, mais alta, mais bonita, tem mais dinheiro, tem uma posição melhor, um marido mais bonito do que eu. Cada vez que a gente sente, nem que seja um pouquinho de inveja daquela pessoa, em energia, em nível de vibração, a gente está mandando ódio para aquela pessoa, né? Qualquer crítica que a gente dá, seja para se exaltar, aí eu já estou me sentindo tão mal, eu vou falar mal daquela pessoa, porque assim eu vou me sentir melhor. Né? Já é um ódio gratuito que nós temos àquela pessoa. Qualquer coisinha que alguém fale mal da gente, alguém faça mal, pise no nosso pé sem querer, a gente já fica todo irritado, né? Então,
Essa primeira parte é para a gente começar a identificar o que existe dentro de nós. É a primeira parte da nossa reforma íntima. Nós temos que ver o que tem lá dentro, para a gente poder começar a limpar, né? Você vai fazer limpeza na sua casa? Você tem que ver a sujeira, não é? Talvez você limpe tudo bem. Você seja uma pessoa, assim, extraordinária em limpeza. Mas eu preciso ver. Se aqui não está limpo, eu não vou fazer nada. Então, nós temos que começar a olhar essas coisinhas. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. A ofensa pode vir do nada. Pode vir do sem querer. Pode vir alguém, falou alguma coisa, me feriu de algum modo, eu já estou assim, como que eu vou fazer guerra com a pessoa? Não com minhas mãos, mas com meu pensamento. Eu já fico carregando aquela pessoa nas minhas costas. Eu já fico uma carga vibratória contra aquela pessoa. Eu já estou ligada com ela, né? Então, a mágoa, o ressentimento, ai, a piedade de mim, aquela pessoa me fez mal. Aquilo já é um peso que eu estou carregando, é muito pesado, gente. A gente fica com umas cordas, uns com os outros, fica ligado, porque não consegue perdoar. A gente fica magoado, fica ressentido. E não é fácil, não é fácil. Às vezes a gente quer vingança. Quantas vezes a gente vê no Facebook, ou na televisão, algum comentário, tal pessoa fez um mal, uma coisa muito, muito ruim mesmo. Ah, aquela pessoa devia ir para a cadeia, deviam matar ele, deviam bater nele. A gente não está conseguindo alcançar o perdão, que é o mesmo perdão que Jesus quer que nós tenhamos, né? A gente acha que está fazendo justiça. Mas a justiça é nossa? Não, a justiça não é nossa, a justiça é de Deus. Cada um vai pagar pelas suas consequências, pelos seus atos. Então, não somos nós que vamos julgar. O nosso trabalho é amar o próximo como a ti mesmo. Foi o que Jesus nos falou. Se a gente conseguir nos libertar daquela pessoa, daquela mágoa, imagina que você tem uma mochila super pesada, aquela pessoa está sentada em cima, aquela mágoa, né? Vamos tirar aquilo, deixar para lá. Imagina o alívio que a gente sente, o alívio de poder se libertar de uma mágoa, de um ressentimento, de poder, como se diz em inglês, turn the page over, né? Virar a página, seguir adiante, mais leve. Onde houver discórdia, que eu leve a união. A discórdia nós temos em nossas famílias, com os nossos colegas, com os vizinhos, isso faz parte do da nossa vida humana, porque somos seres que ainda estamos trabalhando. Vocês sabem aquelas máquinas que onde a gente bota as pedras para polir? Né? Ela fica girando, a pedra bate uma com a outra, até que sai de lá brilhante, limpa, linda. É isso que nós estamos fazendo aqui. E nós somos também pessoas que temos opiniões diferentes. Nós estamos num clima de eleições aqui nos Estados Unidos. Tem muito tumulto na política brasileira. Então nós temos pessoas que pensam de um jeito, outras que pensam do outro jeito. Mas não quer dizer que nós vamos deixar de ser irmãos. Não quer dizer que nós vamos deixar de querer bem um ao outro, de ajudar se precisar. Mas também tem pessoas que só querem se queixar de tudo, que tudo acha que está mal, que quer discórdia com tudo. O que a gente faz com isso? Nós precisamos trazer a união, nós precisamos trazer a harmonia. Então, se nós estamos atentos com tudo isso, nós podemos fazer a nossa parte, que é a harmonia, que é trazer a união, que é ainda ver cada um aqui como um irmão, como uma irmã, mesmo tendo opiniões diferentes, tendo sentimentos diferentes, você não me aceita, você me aceita, tudo bem. Ainda somos filhos de Deus, né? E essa é a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Então, a dúvida acontece por quê? Porque a gente não tem conhecimento, a gente não sabe o que imaginar, o que acreditar. Então a gente fica, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, por que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, o que vai acontecer quando eu morrer, por que essas coisas acontecem comigo. A gente às vezes não se preocupa em estudar, em aprender, em refletir. E Allan Kardec, os espíritos nos dizem, estuda, reflete, questiona,
né? É o que vai nos ajudar. A outra razão por que acontece a dúvida é porque nós temos tantas religiões, tantas crenças, e às vezes a gente é criado de um certo modo, alguém fala pra gente as coisas, ou a gente lê alguma coisa e fica ali cegamente seguindo aquilo. Daí acontece alguma coisa, alguma tragédia em nossa vida, algo que abala o nosso chão, né? Puxa o tapete debaixo da gente. E a gente fica sem saber o que aconteceu, por que isso aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu tenho uma crença tão boa. A gente fica todo abalado. Então a dúvida acontece para a gente não ter aquela fé, que é a fé raciocinada, a fé estudada. Né? É uma convicção, é perguntar, o que você acredita? Ah, eu sou espírita. O que quer dizer ser espírita? Ah, não sei. Acreditar em espírito? O que é realmente ser espírita? É a gente poder sentir nosso coração, poder entender, poder viver, porque o espiritismo não é só acreditar em espírito. Né? 20 anos atrás, quando eu comecei a ler, eu tinha, isso é fácil, eu entendo. Mas custou para mim aprender assim, até aprender que eu precisava me trabalhar eu mesmo. Então, para a gente chegar a esse ponto, chegar ao ponto de entender o porquê das coisas, o porquê das tragédias, o porquê dos conflitos. Então, é a fé é a gente realmente estudar, é a gente realmente entender o que está acontecendo. Né? E daí, seja o que acontecer, algo bom, algo ruim, nós vamos ter entendimento. Aquilo aconteceu por um aprendizado que eu tinha que passar, por uma expiação que eu tinha que passar, por algo que vai me fazer o bem no futuro. Eu tenho uma passagem, não vou lembrar, pastores, os discípulos, e o mar está bem tumultuado, as ondas estão para lá e para cá. E eles estão apavorados, vem uma tempestade até, e os discípulos, e Jesus, o que ele está fazendo? Ele está dormindo, está no bom soninho nesse barco, porque ele entende que não importa a tempestade alguma, ele sabe a verdade espiritual, nada abala ele. Enquanto os discípulos, que tinham pouco conhecimento ainda, estavam todos apavorados. Ai, me ajuda, nós vamos morrer. Jesus teve que acordar, acalmar a tempestade, para eles poderem se acalmar. Então, eu queria ter essa fé, esse entendimento, para que nada me abalasse. E quando é que eu vou conseguir isso? Quando eu realmente estudar, quando eu realmente colocar tudo isso no meu coração, na minha mente, no meu dia a dia. Onde houver erro, que eu leve a verdade. O que é o erro? O erro é quando nós acreditamos em coisas falsas. Como a Lírio Sequeira fala, a mistificação, a mentira, agir de uma forma falsa, não ser autêntico conosco ou com os outros, né? No pensar, no sentir, no existir. O que é a mitificação? A mitificação é quando a gente acredita que nós somos puramente matéria, carne e osso. O que acontece quando a gente morre? Acabou. Mas nós sabemos, o espírita sabe que isso não é verdade. Então, se a gente viver de acordo com a mitificação, é um erro nosso. É que nem um bumper sticker, decalque de carro, que diz aqui, no fim, quem tiver mais brinquedos é o vencedor, é o ganhador. Isso não é verdade. Só a pessoa que é materialista que acredita nisso. A mistificação é o cristão, digamos, eu 20 anos atrás. Eu sou espírita, mas eu não sei o que é ser espírita. É o cristão que se chama cristão, mas não sabe o que é agir como um ser cristão. Né? Essa é uma mistificação. Então, se nós estivermos vivendo como se fôssemos só de carne e osso, se nós estivermos nos chamando de espírita ou de cristão sem agir, nós estamos cometendo um erro. Então, vamos reconhecer isso dentro de nós para trazer a verdade, para trazer a luz. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Olha, o desespero é fruto de tudo isso que já conversamos. O desespero é quando algo desagradável nos acontece e nós nos revoltamos. Nós não aceitamos, né? Nós entramos em um movimento adversário. Deus, por que Deus fez isso comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Por que a vida faz isso comigo? Eu não mereço. Então, é uma reflexão, nos faz sentir uma angústia. Vem de um lugar que diz assim, eu não pertenço, eu não sou filho de Deus. Na realidade, é assim o pensamento, eu não sou filho de Deus. Quando a gente acredita que somos filhos de Deus, que nós temos um lugar no mundo, que a vida não acaba aqui, que nós continuamos, que nós reencarnamos, que tudo que nós passamos é por causa da lei de causa e efeito, nós não vamos mais ter esse desespero. Nós vamos ter esperança. Por quê? Porque nós vamos aprender que o que nós fazemos hoje vai nos servir amanhã. O bem que a gente faz hoje vai voltar para nós amanhã. Os amigos que nós fazemos hoje vão voltar para nós amanhã. Os que nós perdoamos vão ser nossos amigos. O mal que nós deixamos de fazer vai ser menos dívida para amanhã. Então, tudo que for desagradável, nós vamos poder ver com outros olhos. Vamos ver que é um aprendizado que nós estamos passando. Nós pertencemos aqui, nós somos filhos de Deus. Nós não vamos ficar aqui como para sempre. O momento de infelicidade, hoje, não vai durar para sempre, vai passar. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Então, quantas vezes a gente se fecha na tristeza? Se fecha por causa de não aceitar o que está acontecendo com a gente. Podemos entrar em depressão, né? Rebeldia. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós sejamos felizes. E a felicidade vai vir quando nós tivermos a esperança. Quando nós tivermos aceitação. Aquela criança que tem que tomar remédio porque está doente, tem que aceitar o remédio. Porque o remédio vai fazer bem para ela. E é o que nós temos que passar muitas vezes. Quando nós nos entregamos à vida, aos acontecimentos da vida, quando nós nos entregamos a Deus, a sabedoria de Deus, a justiça divina, nós vamos poder trazer alegria dentro de nós. Tudo vai ser uma dádiva, tudo vai ser um presente. As coisas boas, as coisas ruins, as adversidades, tudo vai ser um presente de Deus. Então Deus está pedindo que nós aceitássemos, que nós possamos abrir nosso coração, que nós possamos trazer a alegria desse conhecimento para dentro de nós. Onde houver trevas, que eu leve a luz. O que são as trevas? As trevas é a escuridão, não é? É a ausência de luz. O que é a luz? A luz é a sabedoria. A luz é o conhecimento, a luz é a esperança, é a fé, é saber que nada é por acaso, é saber que nada nos acontece por nada, né? Sempre tem um motivo atrás das coisas. É saber que mesmo que nós já erramos no passado, nós temos o perdão de Deus, nós também podemos nos perdoar, nós podemos nos melhorar, né? Muitas vezes nós ficamos nos culpando, nós ficamos, nos revoltamos, nos fechamos nas trevas, que o que a Lírio fala é o nosso sentimento de culpa, que nos fecha, que nos faz odiar nós mesmos e assim cometer erros piores no futuro. Então, a Lírio fala que nós devemos nos perdoar e trazer a luz. Onde tiver aquela escuridão, vamos olhar para dentro dos nossos corações. O que está um cantinho que ainda está escuro ali, que tem uma poeirinha? Vamos trazer a luz, vamos trazer o conhecimento, o entendimento. Vamos trazer o perdão. Se Deus pode nos perdoar, quem somos nós para não nos perdoarmos? Quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? Então, esse é o segundo nível de consciência. O segundo estágio evolutivo. Quando nós conseguimos mudar tudo aquilo que nós já falamos, o erro, o desespero, a tristeza, nós passamos para a verdade, a alegria,
fé, né? Quando a gente conseguir já limpar tudo aquilo, nós passamos para a renúncia. Como aprendiz, nós estamos ainda aprendendo, né? Nós vamos fazer o exercício de humildade e mansidão. Senhor, ai, me ajuda, né? Nós estamos nos renunciando, nos dando. Estou à sua disposição. Faça que eu procure mais. Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Ó, puf, pronto. Não, também não chegamos lá, não é? É um trabalho que nós temos que fazer. Mas essa direção, esse é o caminho que Jesus trilhou para nós. Nós precisamos aprender a compreender mais, a consolar mais, a amar mais. Em vez de fazer assim, eu me consolo, me amo, me compreendo, não. Eu consolo, eu compreendo, eu amo. Mas esse estágio vai chegar depois que nós terminarmos com o primeiro estágio. É um processo, é um trabalho, um work in progress. Então, nós vamos colocar as lições do mestre e a sua sabedoria como parâmetro das nossas decisões. Alguém já viu aquela t-shirt ou o bonezinho que diz WWJD? Ninguém conhece? Só eu que conheço. Em inglês, what would Jesus do? O que faria Jesus? Jesus é o parâmetro das nossas decisões. O que Jesus faria em tal circunstância? Essa deveria ser a questão que nós podemos nos perguntar. O que Jesus faria nessas circunstâncias, nesse momento? Esse é o parâmetro. Jesus, faça de mim um instrumento da vossa paz. Fazer que eu procure fazer mais, consolar mais, amar mais. Compondo nossa confiança, nos renunciando. Então, em vez de eu, não estou sendo egoísta, eu me renuncio, eu me dou, Jesus me guia. Esse seria o segundo estágio. Nós vamos passar para o terceiro estágio de evolução, o terceiro nível de consciência, que é a autonomia. É quando a gente diz, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. São palavras bonitas. Mas ainda são palavras, né? Que nós temos que trabalhar. Nós temos que fazer todo esse esforço para chegar lá. Nessa etapa, quando nós chegarmos nessa etapa, a nossa sintonia vai estar igual à sintonia do mestre. Nós não vamos mais ter que perguntar o que faria Jesus. Nós já vamos saber o que faria Jesus. Vai ser automático. Vai fluir de nós. Nesse momento, Jesus amaria. Eu já amo. Eu já perdoo. Eu já me dou. Eu já trago a união. Eu trago o consolo. Tudo isso. Eu trago a fé. Eu estou fazendo um trabalho lá no Chico Xavier sobre a reforma íntima. E é o livro do Ney Prieto Pérez, vocês conhecem o Manual Prático do Espírita. Então, ele é muito bom. Tem os 3 estágios do livro. O primeiro fala dos vícios. Fumar, beber, sexo, várias coisas. O segundo estágio ele fala defeitos, eu digo imperfeições. Né? Então, nós trabalhamos primeiro as imperfeições. Nós polimos, tiramos aquela sujeira. A terceira parte são as virtudes. Depois que a gente reconhece, primeiro, o que não está bem dentro de nós, depois que a gente faz esse esforço de se transformar, que a gente vai conseguir alimentar a virtude, vamos fazer as virtudes crescerem. Eu vou aprender a ser mais paciente, mais generoso, mais caridoso, né? Mais tolerante. Então, aqui, nesse estágio, nós já trabalhamos as virtudes, já trabalhamos tudo isso. Já temos agora as virtudes do amor, do perdão, da união, da fé. Então, é uma evolução, é um processo. Então, a oração não é algo que vai acontecer automaticamente. Vamos orar? Vamos. Vamos pedir. Cada vez que nós oramos, que nós recitamos essa oração, é um pedido. É uma rogativa ao Pai, me dá força, me dá luz, me ajuda a olhar dentro de mim e mudar aquilo que não está bem dentro de mim. Me ajuda a ter a compreensão do que eu preciso ainda melhorar. Como ser o melhor vizinho, como ser o melhor amigo, o melhor colega, o melhor membro da minha família. Como amar o meu próximo.
Esse é o estágio, como eu estava falando, a gente já automaticamente perdoa. Não tem nem questão. Você pisou no meu pé, não tem problema. Não me ofenda. Não tem nada aí. Você pode não gostar de mim, tudo bem, eu amo você. Não tem nenhum problema. Não tem esforço. Já é uma coisa super fácil para nós. Então é o estágio de autonomia. Nós já exercitamos as virtudes do Mestre com naturalidade. No aqui e no agora, de forma contínua. Por isso o uso do gerúndio dando, perdoando e morrendo é uma coisa que não para, a gente está sempre ali agindo. Então, trabalhando para pacificar nossa vida interior, a gente está caminhando com alto amor. Nós estamos amando nós mesmos. Jesus quer que nós sejamos felizes. Ele quer que nós sejamos felizes. Por isso que Deus mandou Jesus, mandou todos os outros profetas, mestres, todas as oportunidades. Por que existe tanta igreja, tanta casa espírita, tanto templo, sinagoga? Porque Deus está chamando todos os filhos. Nós vamos ouvir o chamado de um modo diferente. Mas Deus quer que nós voltemos a casa, quer que nós sejamos felizes. E parte disso é que nós possamos nos amar e evoluir. Então, só para encerrar, Francisco de Assis foi... Você conhece a história de Francisco de Assis? Quem não conhece a história de Francisco de Assis, não quero aborrecer ninguém aqui. Então, Francisco de Assis, ele veio de uma família muito rica. Ele a família era muito rica na Itália. E ele foi um jovem normal naquela época. Ia a festas, bebia, né, andava com mulheres. Daí, um dia, quando houve uma guerra, ele foi bem arrumadinho, com sua roupa de soldado, foi para a guerra, né, servir de soldado. Daí ele foi preso e ficou, acho que um ano na prisão, porque eles queriam pedir resgate por ele, porque sabiam que ele era muito rico, veio de uma família rica. E durante aquele ano, ele ficou na prisão, ele entrou numa depressão, uma crise existencial. Até quando ele conseguiu voltar à sua casa. Só que durante esse tempo, ele também houve um chamamento. Ele viu Jesus vindo para ele assim, constrói a minha igreja. Quem constrói a minha igreja? E foi o acordamento dele. E, voltando para casa, ele se desfez de tudo que era da família, tudo que era da riqueza. E o pai dele, muito revoltado, né, não queria que ele fizesse isso. E para demonstrar que ele estava se desfazendo realmente de tudo, ele tirou até a roupa do corpo. Não queria nada que fosse daquela vida. Então, ele teve uma vida de pobreza, de humildade, de servitude. Tudo que ele fez foi servir o próximo. E construir a ordem dos franciscanos, né, que era baseada na pobreza, na caridade. E essa é a oração que Francisco nos deu. Quem já leu sobre a vida de Francisco de Assis, pode saber pelo Espírito Miramês que ele também foi o apóstolo João. Então ele já tinha conhecimento, ele já tinha estado com Jesus. Então para ele conseguiu, nessa vida, ouvir o chamamento e agir. Ele tirou a roupa da vida mundana, colocou a roupa de servidor de Deus. E nos deixou essa oração como o nosso chamamento. Nosso chamamento de aprendermos o que não está certo dentro de nós, para que nós possamos nos melhorar, para que nós possamos ser servidor. Então eu quero deixar vocês com isso. Eu agradeço pela paciência. E se alguém tiver alguma questão, por favor. A gente que agradece. Obrigada. Muito boa. Muito obrigada. Então agora vai ter o passe, tá? E
vai ter alguém chamando aqui, direcionando para o passe. O passe é administrado com essa linha dentro. E depois a gente encerra.